Olá poupadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, a Poupa Invest. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o BNA, é isso mesmo, Banco Nacional de Angola. Nós veremos como é que o BNA afeta as nossas vidas, porque nós temos a impressão de que o BNA é somente aquele prédio bonito, aquele local bonito que está aí na Mutamba, e que aparecia no dinheiro, nem sei se ainda aparece no dinheiro, ainda aparece no dinheiro o BNA? Não, já não. Já não, Já né? não. Acho que aparecia na nota de 100 kwanzas e tal. E a gente não imagina que aquele prédio, o que acontece naquele prédio, afeta significativamente a nossa vida financeira. Talvez ali são tomadas as decisões mais importantes que afetam a nossa vida financeira enquanto angolanos. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O que é o BNA, como é que o BNA funciona e como é que o BNA afeta a tua e, evidentemente, a minha vida financeira. Então, vamos a isso. A primeira coisa que nós precisamos saber, evidentemente, é o que é o BNA, Banco Nacional de Angola. E, sim, todo angolano sabe o que é o BNA, que é o Banco Nacional de Angola. Acho que, pelo menos quem vive em Luanda, sabe onde é que fica o BNA, lá na Mutamba, um pouco mais abaixo. Deixa o prédio do Ministério das Finanças e descais um pouco, tens ali logo o BNA, bem junto à Baía de Luanda. O BNA é só a instituição financeira mais importante da Angola e é basicamente responsável por gerir a política monetária do país. E já veremos o que é isso de política monetária, como é que ela é importante para as nossas poupanças, para os nossos investimentos e para a economia como um todo. Então, para sabermos como é que o BNA afeta a nossa vida financeira, primeiro nós precisamos exatamente perceber o que é o BNA, Banco Nacional de Angola. O BNA é o Banco Central Angolano. Todos os países do mundo, acho que todos, né? Essa mera não me escapa a todos, ou se calhar a 99% deles, possuem um banco central. O Banco Central é sempre a instituição financeira mais importante de um país. No nosso caso, o BNA é a instituição financeira mais importante do nosso país. Por quê? Porque vai ser o Banco Central, no nosso caso, o BNA, quem vai, por exemplo, ser responsável por gerir as outras instituições financeiras, emitir a nossa moeda nacional, que no nosso caso é o Kwanza, controlar inclusive a oferta de dinheiro que é oferecido, que é colocado no mercado. Não sei se vocês se lembram, mas há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, ou menos ou mais, estava a circular uma notícia, o BNA colocou uma notícia no mercado a dizer que havia Kwanzas a mais a circularem no mercado, e alguns analistas inclusive disseram que possivelmente foi por causa disso que houve a mudança de notas, né? Se vocês se lembram, essas novas notas foram alteradas há alguns anos atrás, e muito suspeita-se que exatamente que alguns utilizavam as notas antigas para inflacionar o mercado, ou seja, colocar no mercado quantidades a mais de dinheiro. Ou seja, o BNA, ele é o órgão responsável por saber exatamente quantos kwanzas tem em circulação no mercado nacional, e se ele sente que tem kwanzas a mais ou até mesmo a menos, só que em muitas poucas ocasiões ele tem essa função de regular, de fazer formas de reduzir, assim posso dizer, né? É a circulação de kwanzas a mais no mercado. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo controlar a oferta de dinheiro no mercado. Se há muita oferta de dinheiro e isso está a criar inflação e outros problemas no nosso mercado, como aconteceu há alguns anos atrás, o BNA entra para resolver esse problema, porque ninguém quer inflação. Você não quer inflação, eu não quero inflação. É péssima para as nossas poupanças, para os nossos investimentos, para o nosso salário e para a nossa vida como um todo. Olha, o BNA também tem a função de gerir as reservas internacionais do país, naquele dinheiro que o país tem reservado lá fora, guardado lá fora. Então o BNA tem essa função de guardar, de reservar. Podemos dizer que é o último bastião das finanças do país, né? É aquele que na última instância, ou é o órgão que na última instância vai controlar as finanças ou o dinheiro do país lá fora. Por isso que, por exemplo, nós quando tivemos o caso
do fundo soberano envolveu também o governador do BNA na altura. Por quê? Porque são situações, são coisas que passam sempre por um banco central. Ou seja, é o banco central quem, por via da regra, vai acabar gerenciando todo esse processo de dinheiro que vai circulando dentro da nossa economia e que, evidentemente, o dinheiro de reserva do país. O BNA também tem a função de gerir as taxas de juros que são apresentadas na economia. Isso é uma coisa muito importante dentro da economia, é a taxa de juros, porque isso afeta significativamente as nossas finanças, as nossas poupanças. Já veremos mais aprofundadamente daqui a pouco. E qual é o objetivo disso? O objetivo, por via da regra, quer do BNA ou de qualquer outro banco central a nível do mundo, é de alcançar objetivos como estabilidade de preços, crescimento econômico sustentável e o pleno emprego. Então é só você ver estabilidade de preços, que começa já a afetar a nossa vida, porque preços têm a ver com os produtos e serviços que nós compramos, vendemos também. Ver crescimento econômico sustentável, que é algo que nos afeta. Se o país estiver a ter um bom crescimento, isso afeta-nos bem, né? Se o país estiver a ter um bom crescimento, isso nos afeta positivamente. Mas se o país estiver a ter um péssimo crescimento econômico, também acaba nos afetando negativamente. E acho que nós angolanos temos um pouco a experiência das duas coisas. Já tivemos um período de bom crescimento econômico, e como também já tivemos, e podemos dizer que estamos a enfrentar agora um período de fraco crescimento econômico que está a nos afetar negativamente. E a outra coisa é o pleno emprego. Então nós vemos no país que a taxa de desemprego acaba sendo muito alta. Então daí que nós já podemos começar a ver a importância do Banco Nacional de Angola. Não é só aquele prédio chique, bonito que fica ali na Mutamba, naquela rua de Escair, depois do Ministério das Finanças, não. Talvez ali são tomadas as decisões econômicas mais importantes que afetam a tua e a minha vida. E aqui um ATT. Este vídeo não é para economistas, não é para profissionais da área, não. Esse é um vídeo e o objetivo aqui do canal é incentivar, ensinar, ajudar as pessoas a fazerem poupança e investimento. Então é um vídeo para leigos, para pessoas que pouco conhecem sobre o assunto, sobre a economia. Então, se você é da área, esse vídeo não é para ti. Claro que pode escolher aqui informações para as tuas finanças, para estudantes de economia, mas se você sentir, não foi muito técnico, é mesmo isso não é um vídeo técnico. Ok, se queres vídeo técnico, vai lá buscar os livros de economia, vai ler o Samuel, o Sr. House. Aqui não, é um vídeo para ajudar as pessoas a pouparem e investirem melhor através aqui desse conhecimento sobre o Banco Nacional de Angola e como é que ele afeta as nossas vidas. Então, como é que o BNA afeta a nossa vida financeira? Uma das formas é através da taxa de juros. Exatamente. Talvez seja perceber os juros, seja das coisas mais importantes para a nossa vida financeira, para quem vai fazer poupança, para quem vai fazer investimentos, até mesmo para quem vai empreender, abrir um negócio. Nós estamos aqui a preparar, talvez o próximo vídeo do canal vai ser exatamente sobre taxas de juros. Mas é isso, o BNA e qualquer banco central tem a função de gerir a taxa de juros oferecida ao mercado. O que vem a ser isso e qual a importância disso e como é que isso afeta a nossa vida? É assim, a economia tem duas grandes coisas que precisamos saber: expansionismo ou expansão e restrição. O que é isso? Crescimento e contração. Quando nós queremos que a economia cresça, então o Banco Central acaba diminuindo a taxa de juros. O que isso gera? Isso gera mais poupança, isso gera mais investimento, porque uma taxa de juros baixa faz com que aumente a circulação de dinheiro, de moeda na economia. E como a taxa de juros vai estar baixa, lembre de uma coisa, é o Banco Central, no caso da Angola, o BNA, que acaba gerindo as outras instituições financeiras, que são os bancos. E lembre que os bancos oferecem empréstimos ou créditos a troco de juros. E quem é que dá os juros balizar para os bancos oferecerem aos clientes? É o BNA. Então, se o BNA der, olha, a partir de hoje a taxa de juros são, por exemplo, 5%, o que vai significar que os juros estão baixos, vai fazer com que os bancos também baixem a sua taxa
de juros. Isso vai gerar uma coisa. Quando a taxa de juros são baixa, isso faz com que, por exemplo, os bancos prefiram oferecer dinheiro à economia real do que colocar o dinheiro em títulos, investimentos de renda fixa, como são o caso de títulos do Tesouro para Angola, que por via da regra tem taxas muito altas. E isso acontece quando temos as taxas altas. O que está acontecendo nesse exato momento, eu já explico isso para você entender melhor. Então, se a taxa de juros está baixa, o banco entende assim, eu ganho menos emprestando meu dinheiro ao Estado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar meu dinheiro para a economia, para os poupadores, para os investidores, para os empresários. Isso vai gerar mais circulação de dinheiro na economia, vai fazer com que o empresário tenha mais dinheiro, vai fazer com que, se o empresário tenha mais dinheiro, vai pagar mais salários, vai ter mais negócios. Pior coisa, o maior inimigo de qualquer banco central e, no nosso caso, o maior inimigo do Banco Nacional de Angola, e um inimigo muito grave que o Banco Nacional de Angola está a lutar para digerir. E às vezes ganha, às vezes perde, que é a inflação. Porque se tem muito dinheiro em circulação, isso pode, e na maior parte das vezes, acaba gerando inflação. Faz o quê? Faz com que os preços dos bens e serviços acabam aumentando. Então, quando isso acontece, e essa é, talvez podemos dizer, a função primária, se podemos dizer, de um banco central, é controlar a inflação. Então, o BNA pensa, a inflação está a aumentar. O que eu vou fazer para controlar a inflação? Eu tenho que reduzir a circulação de dinheiro na economia. Como é que eu faço isso? Aumentando a taxa de juros. Então, quando o BNA aumenta a taxa de juros, via da regra é para controlar a inflação. Só que isso, quando aumenta essa taxa de juros, o efeito na economia é contrário. Então, com juros altos, os bancos, vamos voltar para os bancos, que têm um papel muito importante numa economia, eles pensam assim, os juros estão altos. Eu emprestar dinheiro ao Áureo ou ao Alves acaba sendo mais arriscado do que emprestar dinheiro ao Estado. E outra, se juros estão altos, vamos lá, por exemplo, o BNA colocou uma taxa de juros de 12 ou 10%. Significa que os títulos podem estar a render numa casa de 13, 12 ou 15%, como estão nos valores atuais. Nessa circunstância, o que mais rende é você agarrar o dinheiro e emprestar ao Estado e colocar em títulos do Tesouro. Então é isso que os bancos acabam fazendo quando os juros são altos. Mas é claro, isso faz com que você tenha menos dinheiro, ou tenha menos dinheiro, porque se os bancos estão financiando pouco as empresas, os empreendedores, há poucos negócios a surgirem. Se há poucos negócios a surgirem, há poucos empregos a serem gerados. Isso significa que o dinheiro circulando na economia tende a diminuir. E se há menos dinheiro a circular na economia, o que significa que os preços tendem a ficar estagnados, a baixar, e ali a inflação também tende a baixar. É claro que você pode dizer, mas parece que em Angola não tem acontecido isso. Claro, Angola tem outros fatores que influenciam para isso, como o câmbio, que também vamos preparar um vídeo a falar somente sobre a taxa de câmbios. Mas você veja que, aumentando a taxa de juros, o BNA, sim, sendo diretos, acaba nos deixando mais pobres. Porque se os juros estão altos, os empréstimos também acabam ficando altos. Por exemplo, se você vai ao banco com juros baixos, tu podes ir ao banco, pedir empréstimo para comprar um carro, para comprar uma casa, significa que os juros que você vai pagar de volta também é baixo. Porque se está a 4, 5%, tu vais pagar talvez 6, 7%. Se os juros estão altos, significa que o dinheiro que você vai pagar de volta ao banco também acaba sendo alto, o que deixa você mais pobre em situação de taxa de juros alta ou mais rico em situação de taxa de juros mais baixa. Mas é claro, num momento e noutro momento é sempre possível fazer poupança e investimento. Claro que é muito mais fácil fazer poupança quando os juros são altos, mas também são diferentes, porque, vamos lá, nós já tivemos juros baixos. Você poupou? Você se lembra de fazer poupança e investimento quando os juros eram mais baixos, a economia estava em crescimento? Não, nós íamos para o Dubai, éramos os reis do Dubai, os reis da África do Sul, os reis da Namíbia, os donos do dinheiro.
gastávamos tudo. Então aqui para de inventar, não, é por isso que eu não estou... Claro que isso está a afetar a tua vida financeira, tá. Mas no final, a decisão de poupar e de investir, ela é somente nossa. Um outro modo pelo qual o BNA afeta a tua vida financeira é através da inflação. Eu já disse aqui que o BNA tem a responsabilidade de gerir a inflação do nosso país. É ele quem tem que atuar se a inflação está alta ou se a inflação está baixa. O que isso significa? Um erro do BNA relativamente a isso, se o BNA atuar mal, por exemplo, na inflação, isso vai nos afetar diretamente. Claro que se atuar bem também vai acabar nos afetando diretamente, né? Então, se por exemplo a inflação estiver muito alta, isso evidentemente vai afetar o nosso poder de compra. Inflação alta significa que o nosso dinheiro vale menos, como está valendo menos hoje, e também estamos a preparar um vídeo mais aprofundado sobre a inflação, né? Também voltando, inflação alta significa que o nosso dinheiro vale menos, que perdemos o poder de compra, que vamos comprar menos quantidades de bens e serviços com o dinheiro que nós ganhávamos. É aquela simples matemática. Há mais ou menos 10 anos atrás, 100 mil kwanzas valiam algo equivalente a $1000, o que a gente conseguia comprar uma enxurrada de coisas. Hoje, por causa da inflação, e veja como é que o BNA te afetou diretamente. Por causa da inflação, hoje com 100 mil kwanzas você consegue comprar o quê? Nada. Nada. Então, você ignora o BNA, não quer saber o que acontece quando ouve falar do Banco Nacional de Angola, não quer saber de nada disso. E tem uma coisa muito importante que acontece todos os meses, que é a reunião da política monetária, que é onde, mês a mês, o BNA senta, analisam a economia do país e tomam muitas dessas decisões que eu estou aqui a falar, né? Qual será a taxa de juros, qual a taxa de inflação do mês e por aí fora. Então você precisa parar para ouvir essas coisas. Porque afetam diretamente a tua vida, como você viu aqui. A inflação subiu, o poder de compra diminuiu, hoje você compra menos. E claro, se a inflação baixa, isso faz com que você também tenha mais poder de compra e tu acabas comprando mais. Só que aqui também tem um outro problema, parece que tudo gera problema. Se a inflação baixa muito, se os preços começam a baixar muito, pode gerar deflação, o que é outro problema. Como você pode ver, não é fácil gerir o BNA, não é nada fácil, porque parece que o trabalho é gerir problemas, ou evitar que se caiam problemas de um lado ou de outro. Então por isso que às vezes temos que ter um pouco de paciência, entender um pouco o trabalho de quem está daquele lado, porque não é mesmo fácil. Uma outra forma pela qual o Banco Nacional de Angola pode e afeta financeiramente a tua vida é através da criação de empregos. E como eu já disse aqui, e muito bem, as políticas que o Banco Nacional de Angola coloca em circulação, coloca no mercado, ou melhor, as políticas que o Banco Nacional de Angola implementam, elas afetam diretamente ao crescimento de mais emprego ou à diminuição de emprego. Por exemplo, como eu já fiz menção, quando as taxas de juros são altas ou são baixas, todas essas decisões, a própria forma como o BNA vai gerir a inflação, vai afetar com que haja mais emprego ou com que haja menos emprego, né? Então estamos a falar de influência na vida financeira, significa que emprego é uma coisa que está diretamente ligado. Porque se a finanças é dinheiro e para nós fazermos poupança, investimento ou qualquer outra coisa, precisamos de ter uma renda. E essa renda, por via da regra, vem de trabalho, vem de emprego. E o BNA também afeta a tua vida neste segmento. Porque como já fiz menção, muitas dessas decisões que o BNA toma, de aumentar a taxa de juros, baixar a taxa de juros, a circulação da moeda na economia, a gestão sobre a inflação, afetam diretamente as oportunidades de emprego gerados dentro da economia. Novamente, poupador. Então, imagine se as taxas de juros forem baixas. Se o BNA consegue controlar a inflação, controlar o câmbio, controlar os fatores todos, isso vai significar que vai ter mais dinheiro no mercado, vai ter mais empresas a surgirem e vai ter mais empregos e vai ter mais salários. Agora, imagine que o BNA não consiga gerir as suas responsabilidades, as suas tarefas. Isso vai significar menos dinheiro na economia, menos empresas a surgirem, menos emprego, menos salário e mais despedimentos.
Por quê? Porque se as taxas de juros estão altas, se tem muita inflação, as empresas serão afetadas. E como nós temos vindo a ver, e as empresas sendo afetadas, isso pode fazer e faz com que elas dispensam as pessoas, ou seja, faz com que as pessoas sejam despedidas, demitidas, faz com que você seja demitido. Se calhar você que está a me ouvir é alguém que foi demitido. Porque talvez por um conjunto desses fatores de decisões que o BNA foi tomando. Claro que há fatores fora do controle do BNA, mas ele como responsável, temos que atribuir sim a culpa. Alguém tem que se ocupar do BNA. Desculpa-me lá, cobrador do BNA. Desculpa-me lá, alguém tem que se ocupar. Tem que ocupar alguém, é culpar quem? Então, se é o BNA que tem essa responsabilidade, então é o culpado. É, BNA é o culpado, mas... Acabam afetando o emprego. Então você vê como é que, assim, como é que o BNA é importante. Parece que é uma coisa muito abstrata que nós ignoramos, mas não, nos afeta diretamente. As decisões que são tomadas naquele prédio, meu irmão, te afetam, não te afeta mesmo. Está mesmo a te afetar. Se calhar você perdeu emprego por culpa do BNA, mas não é culpa tua, você foi incompetente. Talvez este vai ser o fator que você, se calhar, mais sente ou mais tem sentido nos últimos tempos. Câmbio. O câmbio é uma das formas pelo qual o BNA afeta a tua vida financeira. Porque, novamente, é o BNA quem tem a função de gerir o desempenho da taxa de câmbio ou de fazer a gestão da taxa de câmbio na economia. Se o BNA não consegue controlar a taxa de câmbio, isso cria efeitos desastrosos na economia. Gera inflação, o que você sabe muito bem, nem preciso te contar, faz com que o Kwanza fique burro e outros males na economia. Vê algo, até mais ou menos 2017 ou 2018, se a memória não me escapa, a nossa taxa de câmbio era fixa, ou seja, ela não se alterava, não dependia do mercado. Claro que haviam, e aqui uma coisa importante falar quando falamos do BNA e de bancos centrais, por via da regra, e eu aconselhava que os bancos centrais sejam independentes. Quando um banco central não é independente, ele é muito afetado pela política. E as ações políticas, elas são desastrosas para a economia, porque o político pensa no hoje. O político ele quer se reeleger para os próximos 4 ou 5 anos. E o Banco Central, ele tem a missão de pensar no longo prazo. Então, ele é o órgão, sim, do país que tem o trabalho de olhar para o longo prazo do país. Então, se ele é afetado pela política do hoje, o longo prazo fica também questionado. Então, como eu dizia, nós tínhamos a taxa de câmbio fixa. O câmbio em Angola não se alterava. $1 equivalia, por exemplo, a 100 kwanzas, que era o famoso $100, a 10 mil kwanzas, $1.000 a 100 mil kwanzas, e isso estava fixo. Aí para 17 para 18 nós entramos no regime de câmbio variável, ou seja, a taxa de câmbio é definida pelo mercado, que é o mais certo, que é o que se pratica nas grandes economias, que é o que os livros de economia recomendam. O câmbio tem que ser variável, definido pelo mercado. Sim, é verdade, é o que a economia manda, é o que os livros dizem. Só que os livros não levam em conta a realidade de Angola. Os livros não levam em conta que o nosso Kwanza é burro. Porque para você ter essa questão do câmbio variável, precisas ter outros fatores muito importantes, como por exemplo, a tua produção nacional precisa ser muito forte. E nós temos uma produção nacional que é fraca. Nós dependemos completamente do petróleo. Então, se o petróleo estiver mal, isso afeta o nosso câmbio, como tem afetado. Então, daí que quando nós mudamos para o câmbio variável, começamos a ter muitos destroços, ou começamos a ter muitas lacunas e muitos problemas na nossa taxa de câmbio, e isso tem nos afetado diretamente. Nos afetou muito este ano 2023, muito, mas muito mesmo. Então você pode ver como o BNA afeta diretamente a tua vida financeira. E uma outra forma que o BNA também pode e tem afetado a tua vida financeira é através do acesso ao crédito. Como eu já disse, você sabe, quem dá crédito são os bancos. São os bancos que dão crédito e para isso são baseados em taxa de juros. Quem define a taxa de juros é o BNA. Então, as ações do BNA
têm um papel, uma influência diretamente na concessão de créditos. E um exemplo é o que nós estamos vindo a ver com a Visão 9, que é um instrumento financeiro criado pelo BNA para facilitar a concessão de crédito por parte dos bancos, de crédito imobiliário, né, para obtenção de casas por parte dos bancos à população. Então, você vê que até para você comprar casa, até para você comprar carro, isso é afetado por aquilo que o BNA faz. Tem ali mão direta ou indireta das ações e decisões que são tomadas pelo nosso Banco Nacional de Angola. Por último, e mais importante, o BNA afeta as tuas poupanças e os teus investimentos. Porque, como você já percebeu, tudo isso que falamos aqui afetam diretamente no teu bolso. E se afeta no teu bolso, vai afetar sobre o quanto você consegue poupar e o quanto você consegue investir. Vai afetar sobre os teus próprios investimentos, porque uma coisa importante em investimento são os juros, as taxas. E quem define? O BNA. Por exemplo, vê algo muito simples. Normalmente quando os juros são altos, o aconselhável, o melhor é você investir em renda fixa, como depósitos a prazo, títulos do tesouro. Quando os juros são baixos, o aconselhável e o recomendável é você investir em ações, porque se os juros estão baixos e a renda fixa está a oferecer taxas baixas, mais vale você investir em renda variável como ações, que vai te dar um retorno no final acima do que as taxas da renda fixa estão a oferecer. Então, ver como uma simples decisão do BNA afeta inclusive a forma como você vai alocar os teus investimentos e como você vai fazer as tuas poupanças. Então, eu espero que a partir de hoje você pare de olhar para o Banco Nacional de Angola como somente aquele prédio bonito que aparecia no dinheiro. O BNA é a instituição financeira mais importante do país, por isso é que você precisa ter ciência de todas as decisões que são tomadas pelo BNA. Se você chegou até aqui, se quiseres, deixa o like, se inscreva no canal. Se não quiseres, também dá igual. Para que você veja o vídeo, que você aprenda. E até o próximo vídeo.